Pessoas hoje, elas não têm mais noção do que é ter sucesso ou ser feliz, que para mim são coisas bastante diversas, né? A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser satisfeito o tempo todo e a gente tem que ser o tempo todo. Então você tem que ser bem-sucedido, você tem que ser bonito, você tem que ter o último carro, você tem que ter o último computador, você tem que ter o último celular. Você tem que, se você for o tempo todo se mantendo no sucesso absoluto, você está deixando de ser você. Você está criando um personagem e se enquadrando as necessidades, a identidade. A identidade, a essência das coisas. Exatamente. Né? E nem assim vai conseguir, porque tem uma data, as coisas têm uma data, tudo é datado. Então, aí a pessoa vai, quando ela está no topo ganhando dinheiro, e que nem tem tempo para gastar, né? Quando a pessoa está super no topo, ela não tem nem tempo para gastar o dinheiro. Aí ela compra fazenda, compra casa de não sei o que, casa de campo, casa de não sei o que lá. E depois para manter aquilo é um inferno. Entendeu? Então as pessoas têm que desacoplar sucesso, felicidade e coisas materiais. A pessoa tem que acoplar a felicidade a um conforto interno, que eu acho que tem muito a ver com a consciência, que aí tem que ter aquela coisa de reflexão, de sossego, de pensar no que eu estou fazendo, no que eu estou sendo. E geralmente quando a pessoa está no auge do sucesso, ela não tem nem esse tempo para parar. Não. Porque a pessoa faz muito sucesso e ela vira um produto muito rápido e que tem que ser consumido muito rapidamente. Isso acontecia muito frequentemente com os jogadores de futebol. Que todo mundo dizia, jogador de futebol tem que ter um cuidado, porque eles sobem, depois desce, a carreira é curta. É um curto prazo. Exatamente. De tempo, né? Eu acho que continua acontecendo, mas eu acho que eles até estão lidando um pouco melhor, ou então estão sendo muito mais bem remunerados e conseguem administrar, ou alguém administra isso para eles. Mas assim, eu acho que isso está acontecendo em todas as carreiras. E não é à toa que o que está acontecendo hoje, o índice de depressão e suicídio subindo de uma forma epidemia, né? Ano passado, 2017, foi o ano que a Organização Mundial de Saúde dedicou o ano à prevenção do suicídio e o combate à depressão. Então, assim, isso já prova que geração é essa, que ocorre, assim, muito mais gente está ganhando dinheiro, né? Muito mais cedo. Eu costumava dizer que quando se falava há muito tempo atrás, 1 milhão, fazer 1 milhão era uma coisa. Hoje fazer 1 milhão não compra um apartamento de 4 salas na Zona Sul. Então, assim, tudo vai ficando muito desproporcional. Então as coisas estão muito mais caras, as pessoas quando ganham dinheiro ganham muito, mas também a queda vai vir, não tem como. Então tem que ter esse preparo, a não ser que a pessoa viva de corrupção, né? Que eu acho também que vai começar a diminuir isso. Tomara, né? Não, eu acho que mas a ausência dele, né, traz problemas, claro. E isso é uma coisa científica, tá? Também pesquisas na Inglaterra revelam o seguinte, que é necessário, sim, um base de isso não é legal. Porque o que se vê é que quando você vai referindo que felicidade é só coisa material, tá ligado ao que eu compro, ao que eu obtenho, você chega uma hora que vem o oposto. As pessoas vão ficando mais infelizes.
Então se viu numa pesquisa que, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, vamos supor 2 milionários, qual a diferença entre 2 milionários? Provavelmente a mansão de um tem 20 quartos, o outro vai ter 30, sei lá. O avião de um tem não sei quantas suítes, o avião de outro, quer dizer, é nada, não há uma diferença. Então, quando você tem muito acesso, chega uma hora que vem o tédio traz a ansiedade traz a depressão, e o que aumenta é uso de drogas, depressão e suicídio. Tem uma cena maravilhosa quando ele está subindo assim disparadamente, ganhando muito dinheiro, ele compra uma casa belíssima e chama até a família para visitá-lo, e chega lá, ele está absolutamente sozinho no quarto, as pessoas naquela mansão, na piscina, se divertindo, uma grande festa, e ele péssimo. E ele chega uma hora que ele mergulha na piscina e tenta se afogar, literalmente, né? Para você ver que existe essa solidão do excesso. O que a gente vê é que, na realidade, o dinheiro, a coisa material, ela precisa estar presente para você ter o que eu chamo de dignidade humana. O que é isso? É você ter o dinheiro para se alimentar qualitativamente, você ter para a saúde, você ter para a cultura, você ter para a sobrevivência, né? Do tipo, uma moradia, o básico. Nesse conjunto básico, realmente você vê que quanto mais você tem de conforto, você tem uma sensação maior de felicidade. Mas, em compensação, se você ultrapassa isso, esse gráfico se inverte totalmente. Por isso é que eu torno a dizer, o excesso de opção para o ser humano parece uma coisa que te dá liberdade, mas não te dá, te prende. Porque quando você tem muito excesso para escolher, você acaba querendo sempre mais e mais e mais e mais opções. Nós não nascemos para isso. A gente não nasceu para lidar com excesso. A gente nasceu para lidar com a sobrevivência e com os afetos. E na hora que você tem a sobrevivência e começa a sobrar tempo, você não preenche, em geral, com coisas boas. Por isso, por exemplo, as pessoas que vivem cidades no Nordeste muito pequenas, que não têm muito acesso à rede de saúde, assim, no sentido, e vivem muito, né, 88 anos, 92 anos, em geral, você pergunta para eles o que é o segredo ali da longevidade, o trabalho. E essa coisa de ser útil. Eu tenho escutado muito assim, para eu descansar eu preciso ir para a serra, eu preciso ir para adoro ir para uma área rural, onde eu fico fora, né? E tem tanto dinheiro, tem avião, tem isso, tem aquilo, mas parece que está começando a buscar no inverso, aquilo que sempre ele teve. Sim, é como se fosse um retorno à base, onde eu diria que ali no início, onde ele tinha acesso a algumas coisas, faltavam outras, mas ele tinha o tesão de buscar, né? Parece que a gente perde o tesão essencial de ter o básico, né? Não precisa nada. Hoje nos Estados Unidos existe uma rede de turismo de experiência, que eles chamam. As pessoas têm que acampar, as pessoas têm que fazer suas necessidades no mato, têm que caçar para comer. Então é quase como se essas pessoas tivessem que reativar, voltar à idade da pedra, né? E reativar aquele instinto de buscar algo que realmente seja importante, porque não tem nada mais importante para o cérebro que a sobrevivência. Depois da sobrevivência, você tem que buscar afeto e não coisas materiais. Então, para você ver, hoje é um grande negócio, chama de turismo de experiência espiritual, inclusive. Agora, tem uma coisa, eu acho que as redes sociais contribuíram muito para essa ditadura da felicidade. Eu acho que há muito tempo a gente vive uma ditadura da felicidade, como se felicidade fosse um estado constante, como se as pessoas pudessem viver o tempo todo felizes. Então você vai ver, nunca se escreveu tanto sobre felicidade, nunca se escreveu tanto autoajuda para a felicidade, fórmulas mágicas para a felicidade, como se a felicidade fosse um produto. Eu tenho muito medo, se não
Existe isso. E ter uma visão proativa, porque assim, vai sofrer? Vai, mas você sabe como reagir a isso. Não adianta você, tipo assim, eu não vou ter nenhum sofrimento, aí quando tem você se desespera totalmente. Vai passar, os momentos bons passam e os momentos ruins também passam. A gente precisa de oscilações na vida. Não, a gente não pode viver só de viver é uma felicidade. oscilação. Viver é uma oscilação. Se você olha para a natureza inteira, o tempo todo está em fases. Né? Se você pegar as estações do ano, já prova isso. Se você olhar para o mar, tem a hora que ele está calmo, tem a hora que ele está com ondas maiores, tem horas que tem de ressaca. E nós somos parte da natureza. É que a gente sempre se isola. O homem tem essa coisa de observar a natureza como se ele fosse um ser superior a isso. Nós não somos, nós somos parte da natureza. Então, felicidade é você ter esses altos e baixos, é você fazer essa oscilação, mas sem nunca perder esse senso de conforto. É engraçado que quando a gente está mexendo nas redes sociais, às vezes você vê assim, fulano está sempre feliz, né? Eu queria ser tanto ele. Será que isso é real? Não, não é real. Não é real. Não é real. Em geral, talvez, eu acho que a rede social é o ambiente que tem mais fake news. Né? Porque assim, eu até fico com o pé atrás. Quando uma pessoa posta, por exemplo,